Então vamos lá. Agora a gente falou das folgas, né? Agora vamos, na sequência, pegar sobreaviso. O que seria o sobreaviso? O sobreaviso é o tempo que você está disponível ao empregador em local à sua escolha, em que você, naquele período, você tem que estar de forma disponível, você mais que disponível, você tem que estar acessível a uma comunicação, tá? Então, ele te deixa você cumprir onde você quiser. Na verdade, pode cumprir em casa? Posso cumprir em casa. Cara, eu moro na Lúcio Costa, em frente à praia, estou de sobreaviso, mas, pô, de manhã, meu sobreaviso pega a parte da manhã, vou pegar umas coisinhas, vou deixar tudo engatilhado em casa, né, porque eu moro aqui de frente, vou ali à praia e vou cumprir o meu sobreaviso ali na praia. E vou curtir o tempo, com o meu celular aqui em mão, né, o tempo todo online, disponível para uma possível comunicação. Tá? Então, que a gente tem que colocar isso, que o sobreaviso é local à sua escolha, a qual você estará disponível a uma comunicação do empregador, tá? Então você tem que estar o tempo todo disponível, ou seja, online, full time, tá? Ainda com relação ao sobreaviso, você pode ter como cumprir, o próprio legislador determinou que você pode cumprir o mínimo 3 horas e o máximo 12 horas de sobreaviso, tá? Então você fica 3 horas ou até 12 horas. Aí vai virar aqui na tua escala, exemplificando aqui, vamos botar aqui, ó, sobreaviso, finalmente vem assim, sobreaviso de 6 da manhã até 9. Então, de 6 às 9 você tem que estar totalmente disponível. Pegue seu celular, não tire do bolso, não faça nada. O tempo todo disponível. Ou, que aí nesse caso seriam 3 horas, né? Ou você pode fazer ele, de repente, de 6 da manhã até aqui, às 18 horas. Que daria o total daqui até aqui de quê? De 12 horas. 12 horas de sobreaviso, tá? A título de grana, o que você ganha de sobreaviso? Você ganha de sobreaviso uma equivalência a horas de voo. O cara vai te pagar para esse tempo que você está disponível para ele paga isso em horas de voo. Então a nossa hora de voo, ela tem um valor contratual pré-determinado, né? E aí ela vai ter os acréscimos de acordo com as correções que vão acontecendo. E aí a gente recebe de sobreaviso uma equivalência com hora de voo, tá? Mas só que você não recebe esse total. Se você fica de 6 até as 9, você não vai ganhar, aqui seriam 3 horas, você não ganha estas 3 horas de sobreaviso. E se você essas 3 horas de sobreaviso com hora de voo. E se você fica de 6 às 18, são 12 horas, você não vai ganhar essas 12 horas como se fosse hora de voo. O que ele faz? Ele te paga esse tempo que você está disponível, ele vai pagar a título de hora de voo quanto? 1/3. Ou seja, se você fica de 6 às 9, são 3 horas, 1/3 de 3 horas, você vai ganhar o quê? 1 hora de voo a título de grana por esse tempo que você ficou disponível. Se você ficou 12 horas, 1/3 de 12 horas vai ser quanto? 4 horas, equivalente à hora de voo, a título de percepção de grana por ter ficado esse tempo disponível para a empresa, tá? Então, o sobreaviso, você recebe o quê? 1/3 dele, beleza? Outra coisa do sobreaviso, você, ao ser acionado, você está em local à sua escolha, não tá? Você precisa de, quando esse acionamento acontece, um tempo hábil para que você se apresente no aeroporto, né? Então, o cara tem que prever que esse tempo ele deverá ser respeitado para que você chegue ao aeroporto. E aí o legislador ele entendeu o seguinte, beleza, então, uma vez acionado, você terá um prazo de 1h30 para chegar ao aeroporto, tá?
90 minutos é o tempo que você tem para sair, porque acionou, se paramentou, entrou na sua condução e seguir para o aeroporto. Você tem lá até lá 1h30 para você chegar. Mas, em função do crescimento, né, das cidades, né, enfim, cidades que são maiores e tal, a lei nova, ou seja, 13.475, ela já previu uma possibilidade também. Qual é esta possibilidade? Caso você more numa cidade que tenha 2 aeroportos, ou seja, ela tem grande comorbidade, se não uma cidade, uma metrópole, ela entende que, de repente, se ela acionar você para chegar no aeroporto com essa 1h30, dependendo do horário, você não vai chegar nunca. Exemplificando, eu moro no Recreio. Para eu chegar ao Galeão, ao Santos Dumont, dependendo do horário, com 1h30, eu não vou chegar nunca. Então, o que o cara falou? Então, beleza. Cidades que possuem 2 aeroportos e você for acionado para esta situação, ou seja, quando tem 2 aeroportos, normalmente você elege um deles para ser a tua base. Ou, aqui exemplificando no Rio de Janeiro, nós temos o aeroporto do Santos Dumont e o aeroporto do Galeão. Em tendo 2 aeroportos, só que eu era baseado no Santos Dumont. Para selecionar para um voo para o Galeão, ou seja, aeroporto diverso, eles me davam 1 hora a mais. Ou seja, se é 1h30 previsto, eles me dão 1 hora a mais, ou seja, 2h30 para que eu me apresente. Tá? Então, em cidades que possuem 2 aeroportos, e neste acionamento, esse aeroporto diverso daquele a qual você está lotado, você terá 2h30 para você se apresentar. Beleza? Então, cidade com um aeroporto só, uma vez acionado no sobreaviso, 1h30. Cidade com 2 aeroportos, uma vez acionado para um aeroporto diverso daquele que você está lotado como tua base, você terá 2h30 para chegar. Beleza? Fala, cara. Se me restarem então 90 minutos, 1h30 de sobreaviso, eu já não posso mais ser acionado. Porque eu tenho até 90 minutos para chegar no aeroporto. Não. Ele pode te acionar até o último minuto do teu sobreaviso. O tempo que você tem para chegar lá, então não conta no sobreaviso, né? O sobreaviso é um período disponível. Exatamente. Ele não conta para que, uma vez acionado, ele te vai dar um tempo para você chegar. Esse tempo de chegar você não conta para a grana, porque você já vai ganhar as horas do voo que você foi acionado. Então, se você tinha um tempo de sobreaviso, sei lá, 12 horas, aí lá pela 6ª hora você foi acionado, o que você vai fazer? Você vai ganhar 1/3 dessa 6ª até essas 6 primeiras horas, e depois você vai ganhar ainda as horas do voo que você vai fazer. Entendeu? É assim que funciona. Então, você pode ser acionado, Cacá, até aqui às 18 horas e pouco. Acionou você. Que aí você só tem que cumprir esse tempo, né? Se for, vai ser melhor, porque você vai se ganhar todo o sobreaviso e você vai ganhar um voozinho. O que tem é um limite de quê? Para que você, de cumprimento de jornada. Uma vez se você faz um sobreaviso de 12 horas, né? É o que se preconiza, no máximo, 12 horas, você foi acionado aqui na última hora, ou seja, você já começou um cumprimento de uma determinada jornada. A lei só permite, nessa situação de sobreaviso, que você vá no máximo até 16 horas depois que o seu sobreaviso começar. Então, você só vai poder fazer o voo, de 6 às 18 são 12 horas, para que você vai ter mais 4 horas apenas para cumprir de alguma jornada, uma programação de uma jornada. Ou seja, vai ser de repente deslocar. Eu pensei que você vai para São Paulo, vai fazer um Rio-São Paulo, para ficar dentro do máximo dessas 16 horas. É isso que baliza. Agora, com relação ao seu acionamento, não tem problema. Você vai ganhar parte sobre aviso depois do voo que você vai fazer. Entendeu? Nada impede a outra situação. Entendeu? Isso aqui ficou entendido? Sim. Tá? É normal ser acionado no sobreaviso? Muito comum. É assim,
dentro de um contexto normal, eles dão preferência até ao acionamento no sobreaviso. Porque se por acaso eles, na análise deles da execução, ou seja, você tem aqui, por exemplo, no dia 10 e um sobreaviso, tá? Aí, alguém aqui, pelo dia 8, abriu uma programação que contemple esse dia 10, eles já vão aproveitar você, que já sabe que você está, e já vão fazer esse acionamento seu. Eles já vão colocar no sistema que você, nesse dia, está acionado no sobreaviso. É o que normalmente acontece, porque com o sobreaviso, eles têm que trabalhar, eles podem trabalhar com uma previsão mais elástica, diferente da reserva. Reserva é uma coisa mais momentânea. Então, por isso que na sequência de acionamentos, eles sempre priorizarão o sobreaviso. O sobreaviso ele pode transformar-se em voo. Eles têm um período, pode transformar em reserva. Eles podem te ligar, naquele exemplo, entre 6 e 9. Mas eles podem já transformar em voo com antecedência. Antes de se lógico, ligar é no dia. É só no dia que eles vão te ligar. Mas só que eles podem muito bem, já lá pelo dia 7, dia 8, já te botar uma programação para você ver. Que a gente, como olha no sistema, você vê. Tem o que muita gente faz, que as pessoas elas visualizam e não confirmam a programação. E aí, se você não confirmar a programação, quando chegar no dia 10, eles vão te ligar. Entendeu? Vão te ligar. Mas eles já, inclusive, já sabem que você olhou. Porque tem como eles saberem. Tem um limite semanal, mensal e anual, né? Sobreaviso não tem limite nem semanal, agora tem limite mensal. No máximo 8 sobreavisos que podem ser cumpridos ao longo de mês. Tá? Os sobreavisos são 8 sobreavisos por mês, não mais. Agora não importa. Você pode, porque na lei anterior tinha negócio de 2 por semana, mas isso não tem mais. São 8 por mês. Tá bom? E eu falei com você que a gente ganhou 1/3, né? Eu acho que ficou tranquilo. Agora vamos passar para a reserva. O que seria a reserva? Reserva é um tempo que nós ficamos disponível também ao empregador, só que nas instalações do aeroporto. A gente vai para o aeroporto na eminência de fazer uma programação imediata, ou seja, a gente está lá, aí tem várias apresentações daquele horário que nós estamos cumprindo de reserva. Se porventura alguém, por algum motivo ali na hora, de repente a pessoa estava saindo de casa, porque o carro deu um problema no caminho, ou não conseguiu chegar porque o trânsito impediu de chegar, porque teve um problema, a pessoa não chegou para a apresentação, você está lá de reserva, o quê? Você vai fazer esta substituição imediata. Então, a reserva ela tem esta conotação de fazer para algo muito evidente, está ali aconteceu e eles precisam fazer aquela substituição imediata. Então, a reserva, ela tem você está lá disponível ao empregador, lá no aeroporto, aguardando a possibilidade de você fazer alguma programação de voo. O que também difere, agora a reserva ela tem uma tônica interessante. Como você está no aeroporto e você está disponível, você, a título de grana, você ganha todo o tempo que você ficar de reserva. Tá? Exemplificando, nós temos uma reserva aqui de 6 da manhã às 9. Esse tempo que a gente ficou, essas 3 horas, nós vamos ganhar toda ela como hora de voo. Se nós ficamos de 6 até o meio-dia, que é o máximo permitido, nós vamos ganhar o quê? 6 horas de reserva. Tá? Então, reserva é isso. Nós podemos ficar 3 horas, até 3 horas ou até 6 horas. Tem que pensar assim, até 3 horas ou até 6 horas no aeroporto esperando alguma programação. O que vai nortear você ficar 3 horas ou 6 horas? Na verdade, o que? É a acomodação. Instalação lá, né? Se você tem, para que você cumpra uma reserva de 6 horas, a empresa tem que te oferecer um conforto, uma acomodação para que você fique. Essa acomodação, leia-se.
um local que tenha uma cozinha para que você possa fazer uma alimentação, se você quiser. Tem que ter um espaço, uma sala de estar e também tem que ter um dormitório, tá? Aqui, exemplificando, nas empresas aéreas, da empresa que eu trabalhei na Gol, nós tínhamos lá 2 dormitórios, um masculino e um feminino, que tinha cama, então você poderia até deitar e dormir lá. Mas lá é permitido no Galeão fazer reserva de 6 horas. Lá tem a cozinha, lá tem um DO muito bem equipado e que é possível cumprir uma reserva de 6 horas, ou seja, as acomodações permitem esse tipo de reserva. E aqui no Santos Dumont não tem essa acomodação. Aqui no Santos Dumont é o que? É uma sala de estar, tem um sofá, tem um café disponível, tem uma TV, mas não tem o dormitório, que tem como acomodação para que a gente faça uma reserva de 6 horas. Então, o que difere uma reserva de 3 horas para uma de 6 horas são o quê? São o que a acomodação te oferece de conforto para você ficar. Se tiver acomodação, você fica 6 horas. Se não tiver, no máximo até 3 horas. E você ganha de reserva, ela completa, ou seja, você ganha. Se ficar 3 horas, você ganha as 3 horas. Se ficar 6 horas, você ganha as 6 horas. Tá bom? Outra coisa, reserva não tem limite. Você pode receber uma escala de 1 até o dia 30, toda ela de reserva. Não tem limite mensal. Beleza? Tranquilo, Cacá? Tranquilo. Ótimo. E agora vamos a esse assunto aqui, que é um assunto interessante, período, né? O que seria período? Vou botar aqui para acesso. Eu gosto de fazer esse contraponto para que isso melhor ilustre na cabeça de vocês. Período, nós temos que contar um dia e período, vou botar aqui. O dia tem quantas horas? Um dia completo, um dia calendário? 24. Muito bem. Isso é da mãe. O período também são 24 horas. Tá? Ou seja, até agora está tudo tranquilo os dois. Dia 24 e período 24 horas. O dia calendário, ele começa a 0 hora de um dia e vai até 23h59. Não é? Certo. Dúvida? Então, o nosso dia de hoje começou à meia-noite e está seguindo o 12, vai até 23h59, que ele vai se encerrar. Tá? Hoje, dia 13. O período, eu disse que ele também são 24 horas, mas ele não tem essa mesma marcação, ele não conta desta forma, da 0 hora às 23h59. Dia sempre vai contar da 0 hora às 23h59. O nosso período, ele vai começar na hora da nossa apresentação. Vamos aqui, o que eu falei aqui, que a gente falou? Que nesse dia, nós apresentamos aqui no GIG, que era a nossa base contratual, a que horas? Às 8 horas da manhã. Foi? Eu disse que o período ele tem 24 horas, não foi? Então, quando vencerá o meu período? 8 horas. Pensando em 24 horas. Quando? 8 horas do dia 2. Não é? Qual é o próximo período? Vai vencer quando? 8 do dia 3. O outro, 8 do dia 4. Outro, 8 do dia 5. Outro, 8 do dia 6. Outro, 8 do dia 7. Então vamos lá. Aqui, um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, 6 períodos. Esse é o nosso limite de períodos que a lei permite que a gente fique fora. Tá? Então,
período contado 24 horas a partir da nossa apresentação e, no máximo, limite, período que a gente pode ficar fora, são o quê? 6. Aí a gente... 6 períodos. Não 6 dias. Beleza. Porque se você pensa 6 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 períodos. 6 você terminaria, não, mas você tem 5 períodos. É o que é muito comum falar, Paiva. As pessoas dizem, a minha programação tem 6 dias. Beleza. Você pode fazer mais um? Pode. Porque, na realidade, o 6º período, ele pode vencer, ele normalmente vencerá no 7º dia. O seu 6º período vence no 7º dia. Então, dia e período, apesar de ambos comporem 24 horas, mas não tem esta equivalência. 6 períodos não são igual a 6 dias. Teu período pode começar, por exemplo, em 18 horas. 18 horas, 23 horas, entendeu? Então, meu filho, pode começar por qualquer. E ele vai continuar contando aqui. Então você só pode ficar, no máximo, 6 períodos fora. Após esse 6º período, você terá que ter obrigatoriamente o quê? Folga. E antes da folga vem o quê? Repouso. Muito bem. Antes de uma folga virá o quê? Um repouso. Que é entre um voo e outro. Exatamente. Terminado qualquer programa, qualquer jornada que for feita, depois dessa jornada, obrigatoriamente você terá que cumprir um repouso. Após esse repouso, tanto você terá uma nova programação, se você estiver fora de base, ou se você estiver na sua base, também poderá, dependendo do tempo que você cumpriu de jornada, do repouso que você tem que ter subsequente a ela, você cumprirá uma outra jornada, ou você pode cumprir o quê? Uma folga. Se você ficar 6 períodos fora, lá nesse 6º período após ele, você terá que cumprir uma folga. Agora pegando aqui para ver se vocês realmente entenderam, tá? Eu disse que meu período venceria aqui às 8 horas da manhã, não é? Certo. Botaram 8 horas da manhã. Aqui no dia 7, até que horas eu posso chegar para não estourar o meu período? Até 7h59. Entendeu, Cacá? Pensa. Antes, após um período, se meu período vence às 8 horas da manhã, até depois de um período, o que eu vou cumprir depois do período? Folga. Seu descanso. O que seria esse descanso? Que é o repouso. Beleza. Uma jornada, como é contada uma jornada? Meia hora após. Meia hora após. Não, repouso também. Como é contada a jornada? Jornada eu falei que conta da apresentação até 30 minutos após o corte dos motores, não é? No caso do voo doméstico. Do doméstico, Pensando que esse voo aqui é um voo doméstico. Tá? Aí, minha regulamentação máxima me permite que a partir daqui das 8 horas da manhã, eu tenho que obrigatoriamente cumprir um repouso para depois cumprir uma folga. Se o máximo meu é 8 horas, até que horas eu posso chegar aqui no dia 7? 7h30. Porra, por quê, Cacá? Porque temos meia hora após o corte dos motores. Para Guilherme, captou a mensagem? Repouso. Então eu tenho que chegar aqui até 7h30 para que mais 30 cumpra 8 horas, que aí eu tenho que cumprir o repouso. Se eu chegar depois de 7h30, eu vou estourar a minha regulamentação. Porque passou meia hora de... Exatamente. Que então tem que chegar a 8 horas no fim da sua jornada. Então. Aqui, 8 horas, Paiva, é o limite para começar o meu repouso. Só pode começar, meu repouso tem que começar obrigatoriamente aqui às 8 horas. Para que meu repouso cumpra, eu consiga que cumpra o repouso até 8 horas, a partir de 8 horas, eu tenho que chegar aqui até 7h30.
Porque 7h30 mais 30, 8. Aí eu posso cumprir o repouso. Se eu chegar aqui 7h40, não dá. Que vai ser o quê? 8h10. 8h10 já estourei a regulamentação. Entendeu? Estourei a regulamentação. Então eu tenho que chegar até 7h30 para eu ter mais 30. Finalizei a minha jornada. Para depois de começar o meu repouso. E aí depois na sequência eu viro uma folga. Que eu já estou lá no 6º período. Mas o período, ele influencia, ele também pode ser influenciado pela hora de chegada? Vai tentar entender a pergunta. Por exemplo, eu cheguei, tem que ter um tempo para chegar no aeroporto, né, para se apresentar. Tá. Mas aí vamos supor que eu cheguei... Na apresentação, você está falando? Isso. Ele não influencia. Não, ele vai influenciar porque vai chegar atrasado. Não vai, assim, eu entendi o que você quer falar. Se você chegar atrasado, aí vai te impedir de você fazer a programação? Não vai, no dia a dia não, tá? Ou seja, se são meia hora para você chegar, se chegar depois dessa reunião, chegar com 20 minutos, ou seja, você está fora do que a regulamentação determina. Por mais você vai tomar um puxão de orelha, você vai concluir o voo, que foi só você, então vai tomar um puxãozinho de orelha, ó, tu atrasou, não pode atrasar, tá? Aí tranquilo. É mais complicado aqui, nessa situação, que você não pode atrasar, se você está no 6º período. Ali o teu voo não pode começar às 8, porque, no dia 1º, porque teoricamente você tem... Aqui pensando, Paivinha, que foi a apresentação. Aqui são 30 minutos mínimo antes da nossa decolagem. Então já está contemplado. Aí imagina que 8 horas seria 8h30 a minha decolagem aqui. Então 8 horas foi o horário que eu me apresentei. Então a apresentação é onde inicia também a contagem do seu período. Então teoricamente o início do período é o início da jornada, o término do período é o término da jornada. Isso aí. Mário, todo esse fator quantitativo, de todos esses tópicos que a gente falou agora, tudo é visando o nosso bem-estar, né? Isso. Porque, lógico, tudo isso daí é em relação à nossa fadiga, né? Volta naquela questão que você estava falando, né? Sobre o RBAC 117, né? Então, antes de tudo isso, como era levado em consideração todos esses fatores assim, de desgaste? Não, cara, desde o momento em que foi observada essa necessidade lá em 1984, que tinha que haver um marco regulatório para que todas essas coisas estivessem abrigadas, isso já foi uma tomada de decisão para cuidar da nossa profissão, de 84. O que aconteceu que de 84 para cá, as coisas tomaram outro vulto. Em 84, ainda tinha a parte da aviação, ainda tinha turbo-hélice voando, você voava mais baixo, você tinha ainda alguns benefícios, entendeu? Que ao longo do tempo, com as inovações, com a entrada forte mesmo na questão dos jatos, você teve diferenciações. Então, com este tempo, houve a necessidade de, eu sempre falo, na verdade, essa lei 13.475 é assim, bem próxima da lei 7.183, mas que passou por um botox, entendeu? Fez uma repaginada para se adequar ao processo evolutivo, tá? Mas todos esses conceitos, eles já vinham, sabe, trabalhados na lei anterior. O que essa lei nova trouxe foi o quê? Inovações, em função da evolução temporal. Ponto, e mais nada. Tá? Então, por isso que a outra lei, eu sempre falo, que ela tem uma relevância maior, porque ela inaugurou. Todos esses conceitos foram inaugurados na lei anterior, que esta lei nova trouxe os mesmos conceitos abrigados dentro dela, só que o quê? Com inovações, que entendeu-se que em função da evolução, com a passagem do tempo, havia necessidade de fazer essas adequações. Entendeu? E a questão da fadiga é uma coisa desse processo evolutivo, que começou-se a fazer estudos sobre isso, sobre algumas doenças que estavam muito recorrentes em tripulantes. Então isso foi através desses estudos, entendendo o que a gente pode fazer dentro desse contexto para melhorar, para
dá ainda a condição do tripulante uma situação mitigadora desses efeitos nocivos que a própria profissão traz. Então, por isso que o RBA 617 ele veio a rebote para tentar ajudar nesse contexto, não deixando de entender que continua a ser o quê? A gente está falando de que é uma empresa que visa lucro, né? Então é o famoso, né? Aí vai aqui, toma ali, vai encontrando um ponto entre que é um negócio e a nossa vida que está em jogo nisso dentro disso tudo, entendeu? São muitas minúcias que tem, né, entre cada um desses tópicos aí. Tem alguém que uma pessoa só que é responsável por decidir sobre todos esses tópicos ou tem uma equipe? É uma equipe, que é responsável? na verdade a escala, você pensa em escala, tem várias cabeças lá. Lá na escala também tem as graduações. Tem o gerente da escala, tem os supervisores e tem a galera que trabalha literalmente ali no dia a dia mesmo, entendeu? Trabalhando com as pancadas aqui que vão ocorrendo ao longo do dia. Então é uma equipe, não é alguém. Tem o responsável, né? Que é um gerente da escala que vai fazendo essa coordenação, que monta a equipe dele, e essa equipe trabalha no dia a dia 24 horas. 24 horas, não para. Lá tem vários plantões, entendeu? De 6 a meio-dia, eles trabalham um período de 6 horas, porque é muita coisa, né? Então eu trabalho de 6 horas, mas 24 horas, dioturnamente. Eles vão revezando entre eles lá.